Olha, eu não sei se você já ouviu falar desse assunto, mas esse é um assunto bem sério, sobre filhas e filhos, enfim, de mães e pais narcisistas. Resumindo, para você já começar esse vídeo sabendo de uma coisa importantíssima, 1% da população mundial tem esse transtorno de personalidade narcisista. Dá para acreditar? É muita gente, né? Então fica nesse vídeo que eu vou falar mais sobre isso por aqui. Basicamente, o que a gente mais ouve falar nas redes sociais, vídeos, etc., é justamente sobre como ser filho, filha de mães narcisistas ou pais narcisistas, mas se fala muito das mães, e é incrível porque, na verdade, existe muito mais pessoas do gênero masculino, com esse transtorno do que do gênero feminino, né, curiosamente, mas fala muito sobre como é difícil ser filha de mães narcisistas. Eu vejo muito isso. Nem muito, na verdade, podia ser falado muito mais, porque a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto. Muita gente precisa saber. Quando eu ouço, né, eu ouço sobre esse aspecto, como filha. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é para a gente até aprofundar e, na verdade, ampliar um pouquinho esse olhar, né? É trazer o olhar de que essas mães ou pais também são filhas ou filhos de alguém. E é muito importante a gente ter essa clareza quando a gente olha para qualquer tipo de transtorno, e inclusive esse, tá? Bru, isso não justifica a minha dor. Não justifica e nem é para justificar mesmo. Isso, pelo contrário, é para trazer, de repente, uma ampliação da compreensão que você pode ter, inclusive sobre você e sobre o seu processo, nessa jornada de mudança, nessa jornada de cura, nessa jornada de transformação, caso você, por exemplo, seja filha de uma mãe ou de um pai narcisista. Faz sentido o que eu tô falando? Então, não é para justificar, eles foram crianças, passaram e isso justifica a sua dor. Pelo contrário, é importante você até ter um olhar de que é importante você assumir que doeu. Muitas vezes a nossa criança que ama tanto os pais não quer assumir que doeu. E nega e não olha para aquilo para poder seguir amando os pais. Então, muitas vezes o meu trabalho nos cursos que eu conduzo, né, e nos atendimentos também, é ajudar as pessoas a amarem, continuarem amando os pais, talvez até amarem mais do que amavam. Só que os pais reais. Eu digo que essa é a nossa intenção, essa é a nossa jornada. Né? Porque enquanto a gente segue olhando para os nossos pais ideais, que não existem, só existem dentro da nossa mente, a gente segue acreditando no amor infantil que acaba e destrói com as nossas relações. Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo. Como eu disse, esse transtorno é uma condição cerebral que afeta cerca de 1% da população mundial, principalmente do gênero masculino, mas também do gênero feminino. E basicamente é uma condição muito difícil de ser percebida. Quem tem muita dificuldade em perceber, e quem está de fora e acaba recebendo, né, os efeitos dessa condição, desse transtorno, primeiro, tem muita dificuldade de compreender, muita dificuldade de entender também, muita dificuldade de perceber que se trata de um transtorno, mas se são pessoas que têm uma possibilidade de instrução, de educação até emocional e buscam saber, buscam ajuda, buscam conhecimento, pode ser que acabe descobrindo que esse transtorno existe. Quando tem uma avaliação de um psiquiatra em conjunto com um psicólogo e tem uma avaliação e esse transtorno é confirmado, pode ser um processo bem doloroso e desafiador a mudança? Sim, com certeza. Mas significa que é impossível? Não. É possível ser tratado, e aí eu quero trazer nesse tratado, é possível, assim, encontrar maneiras de conviver, encontrar maneiras de se relacionar. Mas, de novo, pode ser bem um processo bem doloroso para todos os envolvidos. Então, é preciso ter muita paciência, muito amor, muita compaixão e assim vai nesse processo. Tanto da pessoa consigo, quanto dos outros com a pessoa. Agora, eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, já que é o primeiro vídeo que eu tô falando desse assunto, eu quero que ele seja bem informativo e um vídeo bem embasado também, porque esse assunto é muito sério e eu sinto que as pessoas precisam saber disso, mas com a seriedade que ele requer. Então, esse vídeo vai ficar até um pouquinho
pouquinho mais longo, talvez, porque eu quero trazer informações bem embasadas para você. E uma das coisas também que eu quero te falar é que essas pessoas que têm esse transtorno, geralmente são pessoas que têm muita dificuldade ou basicamente são incapazes de confiar no outro, de amar, de cuidar do outro e de se envolver mesmo em uma relação saudável, independente de que relação seja essa, tá? Ah, até com os filhos, Bruna, até com os filhos. Por isso que a gente ouve esses casos, né? Pessoas comentando sobre filhos de mães narcisistas, etc. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que essas pessoas são quase que incapazes ou têm uma dificuldade, né? Uma capacidade muito pequena de lidar nas relações e de agir, né? Se comportar como seres humanos saudáveis, né? E plenamente funcionais, enfim. Como que a gente diria? Seres humanos, entre aspas, normais, tá? Então, é por isso que eu tô trazendo com muito cuidado, porque, assim, isso requer muita amorosidade mesmo, muita compreensão mesmo, muita paciência mesmo. Se fala muito do sofrimento de quem lida com essas pessoas ou foi criado por essas pessoas, né? E é claro, de novo, é válido, é legítimo, tá? Só que dificilmente se fala do outro lado, né? E qual é o outro lado? A pessoa narcisista, ela tem uma luta diária. É como se ela vivesse realmente um sofrimento todos os dias, um sofrimento contínuo, uma luta contínua, uma questão de querer muito estar no controle, mas uma questão de também muito egoísmo, ou então uma questão de dar muito, muito, muito até o que não tem. Por vários motivos, eu já vou entrar nisso, até pra você também não ficar pensando, ah, meu Deus, todo mundo é narcisista agora, né? Porque todo mundo é controlador. Não é assim, tá? Por favor. Tem que ter muita atenção aqui. Mas é isso, sabe? Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de se relacionar como outra pessoa sem um transtorno se relacionaria. E ela acaba se relacionando muito através do medo, através da desconfiança, através da paranoia, através de uma muita superioridade, né? De uma sensação de muita superioridade ou de muita inferioridade em relação ao outro e assim vai. Então agora eu vou compartilhar aqui os 3 tipos principais de narcisistas que quem trouxe isso à tona foi o Fred Rose, e eu gostei muito, porque ele tem vários livros sobre o assunto, que eu estou estudando, inclusive, agora bastante. E eu recomendo, se você sabe ler em espanhol, tem em inglês também. E como ele é um autor bem conhecido, com várias publicações específicas sobre esse tema, eu quis trazer um conteúdo aqui para vocês dele. Então, basicamente, ele diz que existem 3 tipos de narcisistas. O narcisista grandioso, o narcisista vulnerável e o narcisista maligno. O narcisista grandioso, ele é basicamente o típico estereótipo do que é o transtorno de narcisismo, como as pessoas conhecem, como as pessoas costumam falar. É aquela pessoa que se acha sempre melhor que o outro, sempre busca ser superior, sempre falando das suas vitórias. Ela não consegue agir de outro jeito, ela realmente é incapaz de agir de outro jeito. Ela tá sempre buscando, entre aspas, cantar a vitória, que a gente fala, né? É um ditado comum. É aquela pessoa que tá sempre ancorada, entre aspas, sustentada por uma autoestima que parece ser uma autoestima inabalável. Ela coloca todas as outras pessoas como erradas ou como menor que elas, porque na visão dela, ela está sempre certa, mesmo que a coisa esteja na frente dela, mostrando que não é aquilo que ela está dizendo, ainda assim ela teme, mantém que ela está sempre certa, inclusive nessa situação. É uma pessoa que substitui muito rápido e facilmente as outras pessoas com quem ela se relaciona, principalmente em relações de amizades e relacionamentos afetivos, porque para ela os outros são apenas ferramentas, não são pessoas com sentimentos, nada disso. São ferramentas para o que ela acha que é útil, para o que ela acha que quer. Se ela não acha mais útil, se ela não quer mais aquilo, ela descarta e não sente nada de ruim a respeito disso. Inclusive, é uma pessoa que manipula muito bem os outros. Aliás, os 3 tipos, né, de narcisistas, eles manipulam muito bem as outras pessoas. Grandes chances são de que esse tipo de narcisista, um narcisista grandioso, ele ocupou desde criança um lugar maior do que ele realmente tinha. Então, aquela pessoa que de repente foi criada pintando e bordando com todo mundo, uma pessoa que foi dado um poder a ela desde muito cedo que de repente não era o poder
que ela realmente tinha, de repente até por ser criança, enfim. Uma pessoa também que muito provavelmente foi colocada num lugar de muito especial, de muito melhor que os outros, de muita superioridade, que ninguém nunca estaria, né, no mesmo nível que essa pessoa, e por aí vai. Então ela realmente vestiu e acreditou muito também nisso, né, o que reforçou essa situação, essa condição. Então, uma pessoa que muito provavelmente teve ali uma criação onde ela tinha muito poder e muita superioridade, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o narcisista vulnerável. Aí é quase como se a gente fosse pro polo oposto desse primeiro que eu falei. Eles são muito mais sutis, muito mais suaves, dificílimos de serem percebidos como narcisistas. Inclusive, eles são bem sensíveis a principalmente abandono e rejeição e a mudanças de todo e qualquer tipo. Mudança é sempre muito assustador para esse tipo de narcisista. Geralmente eles se alteram muito entre se acharem bem superiores ou se acharem muito inferiores ao outro. Eles dificilmente conseguem se ver de igual para igual, eles estão muito presos nesse jogo do ego, né, de muito acima ou muito abaixo, mas no mesmo nível jamais. É muito comum o narcisista vulnerável se fazer de vítima, daí até vem esse nome, né, um pouco. É como uma sensação de ele manipula até o outro para que ele saia como vítima e não culpado, para que as pessoas fiquem com pena e assim ele continue recebendo a atenção que ele quer, o amor que ele acha que deseja e que precisa, enfim, mas que é muito exagerado, né? Então é muito comum o narcisista vulnerável, assim como todos os outros, estarem em relações de codependência, tá? Mas nesse caso ele fica muito num papel de vítima mesmo nesse triângulo da codependência. Nem o salvador, nem ele vai para um lugar de vítima e de querer que as outras pessoas fiquem com pena dele. É também um tipo que acaba se esforçando muito para parecer muito calmo, muito manso, muito tranquilo diante das pessoas. E muito assim, boazinho diante das pessoas, mas só quando tem pessoas olhando. Quando as pessoas não estão olhando, aí ele tira todas essas máscaras e mostra, inclusive, um lado bem passivo-agressivo. Sabe aquela história assim, passivo-agressivo? Bem passivo-agressivo, sendo agressivo, mas disfarçadamente de um jeito sutil. Mas se o recado não foi dado, se ele, não recebe toda a atenção que ele deseja e não sai em primeiro lugar ou coisas assim, aí ele vai partir para agressividade direta mesmo. Ele sai do passivo agressivo e vai para o agressivo total. E é a hora onde muitas vezes ele cresce e você até toma um susto porque de repente ele saiu de um lugar tão lá embaixo para um lugar super lá em cima, que é aquela alteração que eu comentei antes. Geralmente, ao contrário do primeiro tipo, o narcisista vulnerável teve uma criação e uma infância com muitos abusos, muitos traumas. Geralmente são pessoas que não tiveram cuidados ou não se sentiram cuidadas e amadas, né? E protegidas, literalmente, pelos seus pais ou outros cuidadores, se não foram os pais que criaram, né? Outras pessoas. Então, elas carregam, e inclusive têm uma autoestima muito baixa, porque é quase como se elas tivessem nem memórias, assim, de se sentirem protegidas e ancoradas, assim, num amor, numa sustentação de proteção, etc. Se sentem muito, muito, muito vulneráveis, então por isso também acabam indo muito para agressividade quando não conseguem o que elas querem, né? Elas vivem muito no medo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Essas pessoas, por mais difícil que seja se relacionar com elas, elas mesmas é muito difícil viver isso, né? Elas mesmas estão vivendo sempre num medo, sempre numa paranoia, sempre numa luta, mesmo que elas não tenham consciência disso, tá? Mas isso se dá, isso é real. E por fim, o Fred Ross, ele traz o terceiro tipo, que é um narcisista maligno. É bem desafiador até, esse é muito claro, muito perceptível, é o tipo que ele fala mais tóxico do transtorno. Inclusive são pessoas que são muito manipuladoras, que elas partem para agressividade e partem para violência mesmo física, vão na direção do que elas querem sem o menor sentimento de culpa, de remorso, de tristeza, nada disso. Inclusive, o que ele chama de narcisista maligno é aquele que ele quer machucar o outro simplesmente porque ele quer sentir que ele pode, porque ele sente que ele tem esse poder
e aí ele faz aquilo, né? Ele, na verdade, é quase como se assim, ele se alegra em machucar o outro, né? Por mais que seja muito doloroso trazer isso aqui nesse vídeo para você, talvez para quem está ouvindo, mas é muito importante a gente ter essa consciência, essa informação. E o tipo de pessoa que tem esse transtorno nesse nível aqui, né, nesse tipo, é aquela pessoa que vai, inclusive, criar confrontos, brigas, problemas, seja o que for, para conseguir a atenção que deseja, que sente que precisa para viver bem, né? Inclusive, mesmo que para isso sinta que precisa machucar o outro para conseguir essa atenção, que foi a agressividade, a violência que eu comentei antes. É muito importante para esse tipo se sentir no poder, se sentir completamente superior ao outro. De novo, é extremamente manipulador, então é muito fácil até essa pessoa envolver os outros com uma grande empatia, simpatia, com uma grande extroversão, de repente, né? E até são pessoas que querem criar intimidades muito rápido. Então, eles criam intimidade muito rapidamente, até forçam uma intimidade na relação, que assim sentem que estão dominando, assim sentem que agora eles estão superiores, estão no poder e vão poder machucar o outro se assim eles quiserem. É um dos tipos que mais vai atrás do que quer, custe o que custar. Assim, realmente custe o que custar. E é claro que isso tem preços, né, gente? Tem consequências. Então, de novo, se você conhece alguém, ou se você mesma, né, foi criada por alguém que já foi visto que tem um transtorno, seja de que tipo for, mas mesmo que você já percebeu, já soube que é um transtorno de personalidade narcisista, é muito difícil de você elaborar, compreender e até entender como se relacionar? Sim, é difícil. No entanto, o que eu quero trazer nesse vídeo, além de todas essas informações, é dizer que é possível sim, né? Eu vejo nos atendimentos isso acontecendo, tenho trabalhado, estudado mais esse assunto para criar mais formas de contribuir com mais pessoas em relação a isso também. E o mais importante é que você busque ajuda, porque realmente, por mais que seja uma criação muito difícil, e justamente por ser, é isso que eu quero dizer na verdade, por ser uma criação muito difícil, talvez sozinha vai ficar ainda mais difícil de você ressignificar. E tem uma outra parte, eu vou deixar para um outro vídeo, mas só para trazer rapidamente, que é assim, como se relacionar com essas pessoas, né? Porque às vezes é sua mãe, o seu pai, enfim. Então também é muito importante desenvolver uma habilidade relacional onde você consiga manter uma distância saudável e segura para você, mas que também você consiga até dizer sim para o que foi, dizer sim como foi, porque sem essa aceitação é a sua vida que não anda também, né? A sua vida que não vai para frente. Então, saber dizer sim, mas saber que esse dizer sim não é preciso ficar grudada lá e passando por várias situações e sendo abusada até hoje, sendo, enfim, machucada até hoje, né? Se você é adulta, você encontrar maneiras de, ok, sou filha, sou menor, né? Digo sim, aceito, foi assim, por mais doloroso que tenha sido, né? Mas agora eu posso ter uma distância segura e saudável para mim. Só que isso é muito importante de ser dito. Isso é fácil, de repente, de entender na sua mente, mas esse é um processo que precisa passar pelo seu coração, pelo seu sentir, pela sua alma, pelo seu corpo, né? Isso tudo muito provavelmente está gravado no seu corpo. Se você tentar entender e tentar mudar tudo isso, toda essa relação com seu pai ou com sua mãe, enfim, na sua mente, você só vai se embolar ainda mais, só vai se amaranhar ainda mais. Então, precisa ir para um processo mais profundo, né? Os meus cursos, os meus atendimentos, eles são muito profundos nesse sentido. Vamos para o sentir, que é nele que a gente transforma e cura o que a gente quer transformar e curar. Certo? Espero que esse vídeo, que ficou mais longo hoje, tenha feito sentido, que tenha agregado muito valor na sua vida. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, pega o link desse vídeo, compartilha, ou compartilha também nos seus stories, enfim, vê aí como que você pode contribuir com mais pessoas a partir desses conhecimentos. Deixa o seu comentário também, se inscreve no canal caso você não esteja inscrita e gratidão por ouvir até aqui. Um super beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!